Você conhece Jesus, mas pode errar, não deveria, mas erra, e poderá fazer algumas coisas que não deveria fazer, mas você não volta para ser salvo outra vez. Você me entendeu? Quando o pregador diz àqueles que querem ser salvos, venham até aqui à frente, você não tem de ir. Você já foi salvo, já foi lavado, já foi purificado. Mas você precisa de contínua e repetida purificação. Porque está no mundo que é manchado e sujo, e imundo e podre, pecador e ímpio, e você está... Não precisa ser salvo de novo, não está aqui para ser salvo, mas você está andando no mundo sujo. Não fisicamente, mas espiritualmente, está sujo. Por isso, lava os seus pés. Seu andar deve ser de constante purificação. Não contavam com minha astúcia. Tudo bem com vocês? Que maravilha. Eu tô vendo um irmão querido ali com a camisa do Chapolin. Fica de pé aí, brother. Aí, ó. Isso aí que é gente de oração, olha aí. Gente ligada com o pastor, não é não? No final me procura que você vai poder me dar um abraço. Tudo bom? Quem está feliz de estar na casa de Deus? Hoje eu vou pregar a palavra do Senhor, vestido com essa roupa maravilhosa, que certamente está mais bonito do que a que eu estava com ela. Quem já riu demais vendo Chapolin Chaves? Quem é retardado? Deixa eu ver. Só os retardados. Porque quem tem humor muito apurado, assiste aquilo e fala assim, não estou vendo graça nenhuma. Você já sabe que ele vai cair naquela hora. Você já sabe que o seu barriga vai cair no chão e vai falar, tinha que ser o Chaves mesmo. A gente já sabe tudo, mas a gente ri assim mesmo, é ou não é? Isso é uma característica dos mais retardados, realmente. Pessoas previsíveis. Mas como todos nós somos assim, e o mundo está cansado do humor pornográfico, vai aqui um recado para o CQC, vai aqui um recado para o Pânico, vai aqui um recado para o Rafinha Bastos, vai aqui um recado para esse povo todo. Para de fazer esse humor nojento de vocês. Muda. Estamos cansados. Hoje no mundo, para fazer rir, você tem que fazer duas coisas. Falar pornografia ou cair no chão. Que é o partoba. Aí todo mundo ri. Eu quero fazer humor, quero ver fazer humor tipo Chapolin, entendeu? Tipo Chaves, eu quero ver humor puro, humor sem duplo sentido, humor que dá para você falar assim, eu rachei de rir e não pequei. Não é isso mesmo? Deus vai levantar humorista aqui no nosso meio? Deus tem que levantar a gente humorista. Nós temos que mostrar para eles que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, mas humorista é profissão? Tem gente que eu não rio com isso aí. Né? Tem gente ganhando dinheiro fazendo os outros rir e tem gente que está rindo de você. Então é melhor você começar a melhorar seu repertório de piadas. Inclusive vai vir um amigo meu aqui que ele faz stand-up cristão e vai ser muito legal. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like abaixo. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amy Winehouse morreu com 27 anos. Com isso, ela entra na lista estranha de cantores e artistas que morreram com 27 anos. Uma lista de gênios. Gênios viciados em drogas. Será que existe a maldição dos 27 anos? O primeiro a morrer com essa idade foi Brian Jones, músico da formação inicial dos Rolling Stones. Jones se afogou em uma piscina em 1969. Ele era só o começo. Foi nos anos 70 que o abuso de drogas marcou uma geração. E surgiram 3 ídolos que morreram quase do mesmo jeito e com a mesma idade.
27 anos. Jimi Hendrix ainda é hoje considerado o melhor guitarrista de todos os tempos. Ele esteve no lendário Festival de Woodstock. Hendrix morreu em setembro de 1970, depois de uma overdose de remédios e bebidas. Janis Joplin, a voz rouca inconfundível e os cabelos ao vento. Essa era a imagem da rebeldia, dona de um canto poderoso. Janis se eternizou, mas também bebia e se drogava. Morreu pouco depois de Jimi Hendrix, também em 1970, de overdose. Ainda viria mais. Depois de Janis e Jimi, Jim Morrison, do grupo The Doors. Ele gostava de dizer que iria completar a lista dos Jotas. E foi o que aconteceu. Meses depois, ele morreu de uma overdose de heroína numa banheira em Paris. Na década de 90, quando os excessos da geração de 70 já estavam esquecidos, foi a vez de Kurt Cobain. O líder da banda Nirvana também era viciado em drogas, mas a depressão o fez se matar com um tiro na cabeça. Como todos os outros, estava no ponto alto da carreira. Esse crítico musical tem um livro só com histórias de artistas que morreram aos 27 anos. São quase 40. Ele tenta explicar essa coincidência tão estranha. Frequentemente, essas pessoas, elas estouram, se tornam símbolos para milhões de pessoas no mundo e elas mesmas ainda não se consolidaram. Então você sabe como é que é. Cada pessoa encara isso de uma forma diferente. Uns seguram a onda, outros acabam ouvindo esses amigos do alheio, né? E acaba se envolvendo com droga, com bebida, com noitadas, e às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. Amy Winehouse completa a lista dos que morreram aos 27 anos. Até parece que ela sabia. O Fantástico ouviu esta semana algumas das vítimas que prestaram depoimento durante a investigação sobre o desvio de dinheiro da Igreja Universal do Reino de Deus para empresas de Edir Macedo. São pessoas que doaram dinheiro em troca de promessas de cura ou de melhoria de vida e acreditaram que o dinheiro seria usado em benefício de quem precisa. Simone, cabeleireira do interior de São Paulo. A promessa era receber uma bênção. Edson, aposentado, mineiro de Belo Horizonte. Isso é de acordo com sua fé, entendeu? Quanto mais fé você tem, mais dinheiro você dá. Maria, costureira, moradora de São Paulo. A pessoa se sente até humilhado, né? De não poder contribuir, falar assim, ah, não, então eu vou contribuir, vou dar tudo. O depoimento de antigos fiéis reforçou as acusações contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele são réus em processo por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O processo foi aberto aqui no Fórum Criminal em São Paulo. O juiz aceitou a denúncia, que também aponta enriquecimento pessoal às custas da exploração da fé. Simone sempre deu o que pôde para a igreja, mas foi numa campanha de arrecadação chamada Fogueira Santa de Israel que ela perdeu o controle das doações, pressionada pelo discurso do pastor. Você tem que pegar e fazer essa fogueira São Israel, se você quer realmente mudar a sua vida. Só que no valor, que o certo que seria você fazer, é no valor alto, não entrar no baixo, não. Simone só entregou as economias de R$3.000 depois de um acordo.
Ele falou, se caso meu esposo não aceitasse, ele devolveria. O marido também frequentava a igreja, só que achou a bênção cara demais. Para receber uma bênção, acho que não precisa do pastor convencer a pessoa a fornecer tanto dinheiro. Simone não viu mais o dinheiro da Fogueira Santa e deu queixa na polícia, mas o pastor não se importou. Faz o que você quiser, a igreja é rica e pode pagar quantos advogados quiser. Durante 9 anos, Dona Maria Pinho cruzou São Paulo fazendo doações nos templos da Universal. A costureira bem-sucedida entregou tudo o que tinha. A renda, um imóvel neste prédio e até o apartamento onde morava, no centro de São Paulo. De repente me vi na rua, que eu não tinha nem o que comer. Eu ia no mercado para... Tinha aquelas moças fazendo demonstração, né? E ali era aqueles pouquinho que eu provava, ali era meu almoço. As doações são livres, mas neste caso a Universal foi condenada a devolver parte do dinheiro. A decisão judicial explica. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de renda suficiente para a subsistência do doador. Pelas contas de Dona Maria, ela deu mais de 100 mil reais à igreja, mas conseguiu provar apenas a doação de 10 mil em cheque. É muito difícil para o advogado ou para o fiel que fez a doação para a igreja conseguir provar essa doação. E o porquê disso? Porque quando o fiel faz a sua contribuição, ele não tem qualquer recibo. Também foi uma doação em cheque que deu a Dona Dulce uma vitória na justiça. Ela conseguiu reaver parte do que o filho Edson entregou para a igreja quando trabalhava como vigia. Eu não tirava dinheiro para comprar uma bala. Então o dinheiro era todo lá para a igreja. Aí a gota d'água mesmo foi quando ele começou a dar os vale transporte, ticket de refeição e andar a pé. Edson se aposentou por invalidez. Na Universal ele não conseguiu a cura que buscava para a doença psiquiátrica. Eles falavam o seguinte, que para a gente ser abençoado, tinha que dar. Para ser abençoado, tinha que dar dinheiro. A única recompensa que Edson recebeu por 60 mil reais em doações foi um diploma de colaborador, assinado pelo Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a única coisa que eles diziam é que usava o dinheiro na obra de Deus. Mas a promotoria apurou que as doações dos fiéis da Igreja Universal eram desviadas para empresas particulares dos acusados, o que foi denunciado como lavagem de dinheiro. Segundo os promotores, o problema não está no ato de doar, mas no destino das doações. O dinheiro deve ser usado para a manutenção dos cultos e para assistência aos necessitados. É por esse motivo que igrejas não pagam impostos, seja qual for a religião. É para que as doações beneficiem exclusivamente a própria igreja e suas obras sociais. Entre os muitos bens comprados pela Universal com o dinheiro dos fiéis, está esta mansão nas montanhas do interior de São Paulo. São 13 mil metros de terreno, 12 suítes e elevador panorâmico, e mais casas de hóspedes e quadra de esportes. A propriedade de 10 milhões de reais entrou para o roteiro turístico de Campos do Jordão. No trenzinho cheio, a guia informa aos visitantes o que a cidade inteira sabe. Quem é o dono de fato desta maravilha da serra. E o chalé que tem no alto lá em cima pertence ao bispo Edir Macedo. Boa noite, amigos do Face Sinistro. Hoje estaremos trazendo a vocês uma matéria polêmica. Agenor Duque, líder da Igreja Plenitude, estaria utilizando o livro da Goetia e trabalhando em conjunto com demônios? Veja a verdade agora. Bem, amigos do Face Sinistro, primeiro de tudo, é bom nós explicarmos mais ou menos como funciona o tal livro da Goetia. O livro da Goetia, na verdade, é considerado um símbolo do ocultismo, uma ponte de acesso a demônios e a criaturas de outro universo. Se você já conhece muita coisa do mundo obscuro, do mundo sobrenatural, ou já assiste a outros canais de terror ou ligados ao tema mistério, já deve ter ouvido falar do livro da Goetia. Entretanto, para você que desconhece, é bom saber que o rei Salomão, na verdade, teve um histórico obscuro.
Ele, por ter um extremo conhecimento e uma sabedoria acima da média, começou a descobrir que podia utilizar de seu poder para fins próprios. Segundo a história, Salomão obteve das mãos do próprio arcanjo um anel que lhe dava poder sobre os demônios e sobre anjos e espíritos, para que eles pudessem fazer aquilo que eles ordenassem. Sendo assim, Salomão, utilizando da sabedoria de alguns espíritos, conseguiu construir o templo em pouco tempo e de forma mágica. Algumas pessoas dizem que este foi o ápice do ocultismo. Entretanto, na realidade, esta foi a decadência de Salomão, pois quem mexe com espíritos malignos uma hora ou outra será cobrado. E é exatamente isso que nós estamos falando, amigo do Fei Sinistro, porque se você tiver um conhecimento prévio do cristianismo, não precisa se aprofundar no estudo, você vai perceber que o que é praticado na igreja, nestas igrejas modernas, não tem nada a ver com o cristianismo puro em si, é puro ritualismo. Você vai perceber, por exemplo, Salomão, ele conseguia subjugar os demônios através do anel e de uma chave que era desenhada no chão. Se você tem algum conhecimento simplificado do que é uma chave, na verdade, aquela chave é onde o espírito maligno pode se manifestar. E a chave de Salomão é esta. No caso, isto simbolizaria a junção do masculino e do feminino, ou a junção do mercúrio e do enxofre. É como se fosse um casamento alquímico, uma conjunção perfeita, dando poder ao mago ou ao sábio. E se você tiver um pouco de atenção, vai perceber que muitas pessoas utilizam deste símbolo, muitas pessoas o detêm para obter poder, domínio sobre a matéria e principalmente sobre determinados conhecimentos. Talvez agora você esteja assustado, achando que tudo isso é loucura, mas veja as imagens. Olhe no dedo do apóstolo e perceba a real semelhança com o símbolo. Agora olhe esta imagem do templo onde são manifestados os espíritos. Muitas pessoas dizem que as manifestações que acontecem nas igrejas, na verdade, são pura falcatrua. Simplesmente as pessoas estão ali representando. Tudo bem, nada contra a sua descrença, mas vamos raciocinar um pouco. Seria impossível fazermos milhares de pessoas de idiotas. Simplesmente todos os dias pagarmos uma pessoa diferente para manifestar numa igreja. Vamos raciocinar, isso não é possível. Existe sim manifestações, só que os espíritos, na verdade, que manifestam, não estão ali sendo subjugados. Na verdade, estão criando realmente um teatro, pois eles atraem mais fiéis para a própria igreja do que expulsam. Você pode perceber que na maioria das igrejas que tem essa tendência modernista de pregar a palavra, não existe a pregação da palavra em si. Ninguém passa realmente as histórias da Bíblia, não explicam o que realmente Jesus quis falar. São igrejas que trazem somente o ritualismo, que colocam o microfone na boca do demônio. Ele simplesmente fala mais do que o próprio pastor. Se você parar para verificar, para se atentar a esses detalhes, você vai perceber que isso acontece muito em todas essas igrejas. Vejam algumas imagens. Há quanto tempo ele estava afastado? 6 meses! Ele já foi obreiro? Já foi sim. Você tirou ele da igreja? Tirei. Nunca mais você vai andar! Nunca mais você vai andar! Nunca mais você vai andar! Nunca mais você anda! Até você voltar aqui e respeitar o profeta! Se eu sou homem de Deus, você está amaldiçoado! Olha ali! Olha ali, vamos ver então. O apóstolo, ou assim como ele gosta de ser conhecido, não surgiu agora. Ele começou a sua carreira, ele começou a desenvolver seu conhecimento desde o início de outras igrejas, da famosa Igreja Universal. Ele cresceu dentro da igreja, começou a se destacar e foi obtendo conhecimento até ele realmente construir o seu próprio templo. E se você perceber, o principal intuito da igreja evangélica, da católica, da igreja cristã, da igreja que traz essa ideia judaico-cristã, é doar todo o seu conhecimento, todo o seu ser para Deus. E se você observar nessas igrejas modernas,
Não existe essa tendência, não existe essa vocação. As pessoas simplesmente se doam ao sábio, ao apóstolo, ao pastor, a pessoa que está no púlpito, aquele que é o ícone máximo. E não é a imagem de Deus ali que é importante, é a imagem da própria igreja. Ou seja, o templo, assim como construiu Salomão. Pois é ali, é nessa troca de favores entre os demônios e o apóstolo e o pastor, ou a pessoa que está ali, que ocorre todo o processo. Ou seja, o pastor atrai poder para si e o demônio atrai as pessoas para ele. Então, nessa troca de favores, as coisas acontecem. Você pode atuar até recordando do que Jesus falou, que é impossível você combater o mal com o próprio mal. Nesse caso, o que nós estamos tentando demonstrar é que nem um advogado corrupto. Ele sabe que o criminoso é culpado, mas dentro da lei ele pode libertá-lo. Ele pode agir de uma forma que ele seja favorecido. E o que acontece? Muitos desses líderes religiosos estão conseguindo obter poder, estão conseguindo obter espaço na mídia, espaço nos meios econômicos. Mas uma hora ou outra, tudo isso acaba. Tudo isso vai se findar. Porque os espíritos malignos podem até lhe dar tudo o que você deseja. Mas o preço que eles irão cobrar será extremamente caro. Se você gostou dessa matéria, se inscreva no canal e nos indique outras matérias. Aqui você só vai encontrar o conteúdo original, coisa nossa mesmo, pesquisa feita pelo próprio Feicinistro, pelo próprio Manaus. E se você gostou dessa matéria, se você se identificou com a ideia, por favor, compartilhe com todas as suas redes sociais, com todos os seus amigos. Às vezes isso daqui vai auxiliar muitas outras pessoas. Esperamos contar com seu auxílio, contar com a sua inscrição e contar com seu like. Porque o Feicinistro só pode abrir esta janela para a verdade, só pode abrir esta janela para o sobrenatural, se for com a sua ajuda. Thank you.
No reino de Deus, para se conquistar a salvação, é necessário atitude e esforço. Não há necessidade de se competir com ninguém para isso. A luta é contra a própria vontade. Muitos são chamados e reprovados na hora de negar a si mesmo, pois desprezam qualquer tipo de sacrifício para Deus e só conseguem admitir o sacrifício para si próprio. E por isso, são poucos os escolhidos, apesar de muitos serem chamados. Mas afinal, como identificar um escolhido? Como saber se na hora do arrebatamento da igreja eu serei um? O escolhido aceita pagar o preço da renúncia. Ele mantém o foco na sua salvação como seu bem mais precioso e é capaz de fazer qualquer sacrifício para se manter salvo. O escolhido luta contra as dúvidas, maus olhos, maus pensamentos, perdoa, mantém a consciência limpa e o coração puro e não aceita nada que vá contra a sua fé. Contraria a vontade do diabo e anda na contramão do mundo. Muitos são chamados por Deus para fazer a diferença neste mundo, mas fazer a diferença aqui não é o mais importante, porque a vida acaba e tudo aqui fica. Mas para o escolhido, a morte não é um problema, porque ele tem como recompensa a vida eterna.
Abel é um exemplo para todos nós, um exemplo de entrega e adoração. Foi o primeiro a entrar na presença de Deus após a morte, o primeiro a ser justificado, o primeiro a adorar e ofertar corretamente, o primeiro a tornar-se um herói da fé, o primeiro a ser considerado pelo autor de Hebreus como homem do qual o mundo não era digno. E isso por causa de sua fé, amor a Deus, demonstrados naquele sacrifício que representou e custou a sua própria vida. Esta é a fé sacrificial, a fé dos escolhidos para o altar, a fé dos que negam a sua vontade, agradam a Deus neste mundo. Todo escolhido tem a consciência plena de que a sua salvação só foi possível por causa do sacrifício do Senhor Jesus, que se fez escolhido. Venceu a sua própria vontade, ignorou o sentimento, tudo para nos livrar do pecado e da morte. Todo escolhido tem a consciência que é fruto deste sacrifício, e a coisa mais natural para ele é sacrificar e seguir a voz da fé. O sacrifício é a entrega do corpo, da alma e espírito. É deixar de viver na mentira e engano. E não importa se você matou, roubou, adulterou, se prostituiu. Não importa o que você fez. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Os olhos pra verdade e vejo quanto o Salvador nos ensinou. Ensinou que o Espírito é o correto entendimento que o Pai nos deixou. Em mim e em você, em todos nós a verdade fez nascer. Basta as Escrituras ler e no Filho crer. Veja a verdade te libertará. A verdade te libertará. A verdade, fale a verdade. Veja a verdade te libertará. A verdade te libertará. Fale a verdade. Fale a
verdade. E a Yeshua nos ensinou que quem nasce da carne é da carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E assim ele nos explicou. E como o vento sopra, você escuta o som, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Quando o vento sopra, você escuta o som, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. É assim quem nasce do Espírito, não sabemos de onde vem nem pra onde vai. É assim quem nasce do Espírito, não sabemos de onde vem nem pra onde vai. Nem no templo nem no monte mais adorarás, mas em espírito, em verdade. Vale a verdade, vale a verdade. Nem no templo nem no monte mais adorarás, mas em espírito, em verdade. Vale a verdade, vale a verdade.